Bom dia, gente. Tudo bem? Quem estiver virtualmente, como sempre, é só fazer da sua casa uma extensão da igreja, Hospital da Alma, e tudo que você fizer, faça com toda a sua fé. Procure participar do culto com todo temor, com os ouvidos atentos ao que Deus tem a dizer e ao que Ele quer falar. Amém? Feche os olhos, coloque as mãos no coração e cante meditando na letra dessa canção. Sempre vou lembrar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. É um exemplo para mim, é um exemplo para mim, verdadeira lição, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, Senhor. Vem, meu Pai, reavivar o teu povo, reavivar os teus filhos, reavivar os teus servos. Oh, aleluia! Como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam ao céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus,
Faz a chama arder, meu Pai. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Faz a chama arder nesse povo. Começando em meu coração. Começando em meu coração. Começando em meu coração. Começando em meu coração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós sonhamos, desejamos, almejamos o reavivar do Teu Espírito. Desejamos que essa chama do Teu Espírito, esse fogo do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua presença, o fogo de Pentecostes, que ele esteja ardendo dentro da gente. Porque reconhecemos que sem o fogo do Teu Espírito, sem a Tua unção, sem a Tua presença, nós somos presas fáceis para o inferno. Mas também sabemos que quando temos esse fogo do Espírito, quando temos essa chama acesa, nenhum mal poderá nos tocar, nenhum mal poderá nos atingir. Então venha, ó Deus, batizar essas pessoas com esse fogo. Venha encher essas pessoas com a Tua presença. Venha selar cada uma dessas pessoas com a Tua plenitude. Que de fato, meu Deus, aconteça hoje o maior de todos os milagres. O milagre do novo nascimento, o milagre do batismo com o Teu Espírito. Venha acender, meu Pai, essa chama dentro dessas pessoas. E se porventura há alguém agora que doente, que essa pessoa seja curada. Se há alguém agora escravo de um problema crônico, de um problema antigo, que essa pessoa seja liberta. Oh, meu Deus, onde tem a Tua presença, onde tem a Tua energia, onde tem o Teu Espírito, o mal não pode predominar, prevalecer. Então eu já determino que toda ação demoníaca caia por terra, que toda maldição caia por terra, toda opressão, toda amarração, em o nome do Senhor Jesus. Todo mal que porventura estiver agindo direta ou indiretamente na vida desta pessoa, que saia agora toda obra maligna, toda doença, toda enfermidade, toda perturbação, confusão dentro dessa casa, toda incredulidade, todo mal, em o nome do Senhor Jesus, sai agora. E que o Teu Espírito, meu Pai, venha repousar sobre essas pessoas. Abra, meu Pai, o entendimento dessas pessoas. Abra os ouvidos espirituais, para que cada um aqui tenha condições de entender o Teu chamado, de entender a Tua palavra, de ouvir, meu Pai, os Teus ensinos. Que haja, meu Pai, conversão, novo nascimento, batismo com o Teu Espírito. Que haja renovação na vida dessas pessoas, porque nós sabemos, meu Pai, que a cada dia na Tua presença especial, a cada dia na Tua presença nós aprendemos um pouco mais. Então venha reavivar a Tua igreja, assim como o Senhor trouxe avivamento de geração em geração. Faça, meu Pai, acontecer hoje esse novo Pentecostes. Faça acontecer hoje o batismo com Teu Espírito, que essas pessoas possam ser envolvidas, meu Pai, pela Tua presença, envolvidas pela Tua luz, envolvidas pelo Teu poder. Fala com Deus, minha amiga, fala com Deus, meu amigo, o quanto você o quer, o quanto você o deseja. Não se deixe vencer pelo sono, pelo cansaço, mas busque o Senhor Jesus de todo o coração, porque Ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Oh, meu Pai, nós estamos aqui morrendo de sede do Senhor, nós estamos
estamos aqui sedentos pelo Senhor, nós estamos aqui cheios de desejo da Tua presença. Então fala conosco, meu Pai, fala conosco, nos orienta, nos inspira, nos capacita, nos renova, meu Pai, porque nós queremos, meu Deus, a cada dia nos aproximar mais do Senhor, a cada dia nós queremos conhecer mais o Senhor, a cada dia nós queremos refletir a Tua imagem, a Tua presença, meu Pai. Venha nos perdoar, nos lavar, nos purificar, nos santificar, meu Deus, que cada um aqui, meu Pai, possa cair em si e reconhecer as suas faltas, as suas falhas, os seus defeitos, os seus erros. E quando ela se arrepende e abandona o pecado, o Senhor entra com a Tua presença, o Senhor entra com a Tua santidade, o Senhor entra com o Teu Santo Espírito. Vem, vem, meu Deus, acender a chama da fé dentro dessas pessoas. Venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas. Venha fazer nascer aqui homens e mulheres, meu Pai, que serão a Tua imagem e a Tua semelhança neste mundo. Levanta aqui pessoas sedentas por almas, levanta aqui pessoas que cheias do Teu poder, meu Pai, elas serão incendiárias, elas vão incendiar aqueles que estão apagados, elas vão de fato ser instrumentos nas Tuas mãos para ganhar almas. Eu peço ao Senhor, meu Pai, levanta aqui homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, levanta aqui pessoas que serão discípulos do Senhor, não apenas ouvintes da Tua palavra, mas serão praticantes, meu Deus. Ah, meu Pai, eu sei que quando o Senhor se revela, quando o Senhor se manifesta, eu sei que quando o Senhor vem sobre uma pessoa, é para que através dela almas sejam ganhas. Então eis-nos aqui, meu Pai, conta conosco, venha me usar, meu Deus, venha me usar para o Teu serviço, venha me usar para o ganho de almas. Faça, meu Deus, a Tua vontade em mim, faça o Teu querer em mim, e faça, meu Deus, nascer aqui discípulos, faça nascer aqui servos, faça nascer aqui homens e mulheres que serão instrumentos nas Tuas mãos. Fala para Deus, minha amiga, meu amigo, que você quer ser usado por Ele para ganhar almas. Fala: Deus, conta comigo, eis-me aqui, cumpra em mim o Teu querer, cumpra em mim a Tua vontade. Eu me coloco à Tua disposição, eu me dou, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. Então vem, vem, meu Deus, e faça da minha vida o que o Senhor bem quiser, faça do meu ser o que o Senhor bem quiser. Meu Deus, vem, meu Pai, com a Tua presença santa, com a Tua presença bendita, e acende a chama, acende o Teu Espírito dentro dessas pessoas, meu Senhor Jesus. Meu Deus, reaviva a Tua igreja de novo. Faz a chama, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, levante as mãos, o rosto, e fale para Ele: oh, meu Pai, venha reavivar a Tua igreja, venha reacender o Teu povo. Aleluia. Faz a chama, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva, meu Pai. Vem, meu Pai, reavivar, venha reacender. Reaviva a Tua igreja de novo. Cante com fé, com desejo pela presença dEle. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Reaviva a Tua igreja, meu Pai.
reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Faz a chama arder nesse povo. Começando em meu coração. Começando em meu coração. Amém. Amém. Pegue nas suas mãos seus dízimos, votos, aquele propósito das moedas da família, né? Que você, toda moeda que chega, você apresenta a Deus, como Jó, ofertando todos os dias pelos filhos. E aos domingos você vem, despeja o seu saquetelzinho, mas o saquetel continua com você. Você que está honrando a Deus, traz aqui na frente os seus votos, coloca aqui no alforge. Quem precisar passar o cartão, está aí a maquininha. Quem precisar do QR Code, está aí o Pix. E se você está com dificuldade de fazer a transferência, se você já tem um Pix da Igreja Salva, é só você digitar o Pix novamente. Podem sentar os demais. Quem está virtualmente, tem aí as contas da igreja aí na tela para você dizimar, para você ofertar, para você semear. E você, honrando a Deus, você será honrado. Você plantando, você vai colher. Você sendo fiel, a palavra de Deus, ela há de se cumprir na sua vida. As promessas vão se cumprir. Amém? Lembrando que domingo que vem, dia 7, o número da perfeição, nós estaremos consagrando os fiéis. Consagrando você que tem um pacto, um compromisso de ser dizimista fiel, de permanecer honrando a Deus, sendo fiel a Deus. O 6º mês, todos os meses, nós sabemos que Deus opera, que Deus se manifesta, mas o 6º mês, biblicamente, ele é especial. O livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era João. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E assim por diante. Então, no 6º mês, o anjo Gabriel visita Maria com a maior boa notícia da história da humanidade, que ela daria à luz ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus. Então, a gente lembra que nessa virada de semestre, 6 meses do ano para os outros 6 meses do ano, acontece a maior boa notícia que vai dividir o nosso calendário. Hoje, o nosso calendário é antes de Cristo, depois de Cristo. O que aconteceu antes de Cristo? O que houve depois de Cristo? Então, eu também profetizo e determino que neste 6º mês você tenha a maior boa notícia da sua vida, que vai dividir a sua vida no antes e no depois. Antes, pode até ser que nesse momento você esteja com a vida esfacelada, arruinada, destruída, capenga, mas o poder de Deus entrando em você, o anjo Gabriel chegando com as boas notícias, por isso que o nome do Gabriel significa boas novas, Gabriel significa boas novas, boas notícias. Então, que você receba nesse 6º mês a maior boa notícia, a maior porta que ela abra, o maior testemunho, a maior conquista, o maior milagre. E cada um sabe o que deseja, o que precisa, o que almeja. E quem crê, quando eu estou profetizando e falando que vai acontecer, você que espiritualmente você está concordando, então isso vai acontecer. Como imagina em sua alma, assim ele é. O que 2 concordarem sobre a terra, Deus dá. Deus também concorda no céu. O que 2 ligam sobre a terra, Deus também liga nos céus. O que 2 desligam na terra, Deus também desliga no céu. Havendo concordância. Então,
no domingo, dia 7, nesse domingo, domingo que vem, nós vamos consagrar os fiéis. Se você é fiel, se você tem o seu compromisso com Deus, a sua aliança com a palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai se cumprir, ela vai se concretizar. Agora, abre a sua Bíblia aí, vamos dar um pulinho lá no livro de Atos. Livro de Atos. Então você que tem aí a sua Bíblia, é bom que você traga a sua Bíblia, por mais que hoje, né, o mundo é digital, ou você tem a Bíblia impressa, ou você está com ela aí no celular, e quem está virtualmente, cuidado para você não desviar a sua atenção, porque você estando virtualmente, você tem o poder de prestar atenção como se você estivesse na primeira cadeira, e também você tem o poder de distrair com tudo. É o latido do cachorro, é a campainha que toca, é uma mensagem que chega e você quer ler na hora. Aí justamente na hora que você tinha que parar tudo, se desconectar de tudo, para estar ouvindo a Deus, aí você quer ir lá no Instagram, ficar vendo quem postou, aí você quer ficar passando nas redes sociais, vendo quem que está, quem que não está, aí você quer ficar vendo outras coisas ao mesmo tempo. E aí você não vai entender ou compreender o que Deus tem preparado para você. O diabo vem trabalhando com a distração, como se fosse pegasse um chocalho, aquele de criancinha, aquele chocalhozinho de criancinha, aí a criancinha está chorando, você vai lá no berço e fica fazendo aqueles barulhinhos das bolinhas, aí a criancinha fica olhando, dando risada. O diabo está fazendo assim, o diabo está com um chocalho na mão, distraindo as pessoas, tirando a atenção das pessoas. E aí nós temos visto pessoas que estão de corpo presente, mas de espírito ausente. Tem muita gente que está aqui agora, de corpo presente, acordou cedo, ou nem dormiu, porque trabalhou a noite inteira, né, Marina? Nem dormiu, trabalhou a noite toda? Trabalhou a noite toda, não foi? Ou não? Hoje não? Agora está indo de dia. Tem gente que trabalhou a noite toda e já vem direto para a reunião. Tem gente que está aqui, daqui a pouco vai trabalhar, enfim. Aí o diabo quer ficar balançando um chocalho para tirar a sua atenção, para distrair. Eu estou aqui, corpo presente, mas minha cabeça, o espírito, está ausente, está no mundo da lua. Está, como dizia a vovó, na morte da bezerra. E aí quando termina o culto, se perguntar o que Deus falou, o que Deus te revelou, o que houve, o que foi pregado, o que o pastor pregou, a pessoa já não lembra. Aí ela usa uma expressão hoje que é nova. É porque o meu TDAH. Não é TDAH não, é você estar distraído. Você que está distraído com os chocalhos desse mundo. Você está distraído, vagando a sua mente onde não deveria. E aí Deus não consegue fazer. Deus não consegue falar, Deus não consegue operar. Deus não consegue se manifestar. O livro de Atos, no capítulo 2, também vai acontecer um marco na humanidade. Também vai acontecer um marco na história da humanidade. No capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia nos revela que Jerusalém estava em festa. A festa de Pentecostes era uma festa onde reuniam judeus do mundo todo, de várias nações, de várias línguas, de vários idiomas, que afluíam, que iam para Jerusalém nessa época de Pentecostes. Uma festa que durava 7 dias, 14 dias, a festa da colheita. Era a comemoração das colheitas. Então, Jerusalém, que na época tinha em média 30 a 40 mil habitantes, a cidade, o número de habitantes era em média essa. Então, nessa festa recebiam-se ou frequentava Jerusalém cerca de 160 mil pessoas. Historiadores vão dizer que isso por dia, 200 mil por dia, algumas ficavam mais dias, outras menos dias, mas a média era mais ou menos isso. Aqui em Minas, é Sabará que tem o negócio da jabuticaba? Sabará. Quantos habitantes tem Sabará? Mais ou menos tanto, só que quando tem aquela semana
da jabuticaba, vamos colocar assim, dobra, triplica o número de pessoas, e assim por diante. Isso acontece em todas as cidades com grandes eventos, sempre a população dobra, triplica, aumenta. Então Jerusalém estava em festa, festa da colheita, judeus do mundo todo em Jerusalém. Só que a Bíblia, engraçado que a gente sempre vê, né, infelizmente, uma minoria buscando a Deus. Infelizmente, uma minoria interessada no poder de Deus. Se existia, vamos colocar, naquele dia de Pentecostes, 200.000 pessoas nas ruas de Jerusalém, 200.000 pessoas passeando por Jerusalém, na festa da colheita, num cenáculo, um espaço como esse aqui, existiam 120 pessoas reunidas buscando a Deus. Vamos pensar que tinha nas ruas 120.000 pessoas. Então, qual a porcentagem? 120.000 para 120 pessoas dá quantos por cento? 1%. Não é isso? Sim ou não? Se fosse 10%, seriam 12.000 pessoas. Estou dando um exemplo. Então, era uma minoria que naquele dia se reuniu para adorar a Deus, para orar, para buscar a Deus. Você sabe que os grandes avivamentos do Evangelho, os grandes avivamentos da palavra, onde houve, depois do avivamento, conversões em massa, transformação de pessoas em massa, o avivamento em si sempre se deu com um número pequeno de pessoas. Você vê que começa Jesus com 12 discípulos. Esses 12, cheios do Espírito Santo, esses 12 convertidos, esses 12 transformados por Jesus, eles vão reunir 120. Porque Jesus já tinha ascendido ao céu, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido. Agora os 12 estão no cenáculo, reunidos com 120. E esses 120, agora, cheios do Espírito Santo, que vai acontecer a descida do Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre eles, vai acontecer algo extraordinário. Esses 12, nesse mesmo dia, vão pregar e 3.000 pessoas vão se converter, vão se batizar. Dessas 3.000 pessoas, a palavra vai começar a ramificar, vai começar a espalhar para o mundo, porque eram pessoas de várias nações reunidas, e cada um vai provocando o seu avivamento, cada um vai provocando essa missão de levar a palavra aos perdidos, até que essa palavra chegou hoje em nós, de geração em geração. Aí a gente pode lembrar de alguns no século XVI, foi no século XVI, não me falha a memória, o avivamento que começou com Lutero, começa sempre com 2, com 3, com 5, com 10, isso vai multiplicando e vai se espalhando. 1904 teve o avivamento, chamado avivamento de Gales. A gente não pode esquecer de John Wesley. John Wesley, que começou o avivamento em 1730 e alguma coisa na Inglaterra. Inglaterra, país britânico, sempre foi um país, para não falar 100%, 99% evangélico, 99% cristão, 99% de Deus. Hoje, a igreja de Jesus na Inglaterra está rachada ao meio. Está partida ao meio, porque foram permitindo e deixando entrar tudo aquilo que não era de Deus, não pertencia a Deus, não agrada a Deus. E hoje a gente vê uma igreja falida, espiritualmente falando. A rua Azusa,
em Los Angeles, na Califórnia, hoje só tem uma plaquinha escrita assim: aqui aconteceu o avivamento da rua Azusa. Isso é um prédio antigo. Seymour, que começou o avivamento da rua Azusa, era uma casa que Seymour, em 1904, começa a reunir pessoas só para orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Provavelmente violão sem corda, provavelmente não tinha teclado, não tinha ar-condicionado, não tinha um som bom para se ouvir, mas o avivamento da rua Azusa, que começa com poucas pessoas, aquelas poucas, quando recebem o Espírito Santo, recebem a ordem para pregar, recebem a ordem para fazer com que aquela palavra chegue em mais um, em mais outro, e outro, e outro, e isso vai crescendo, isso vai tomando forma. Quantas pessoas que foram salvas, quantas pessoas que se converteram, quantas pessoas que nasceram de Deus, porque alguém parou tudo, simplesmente tudo, para investir no ganho de almas, para investir em servir a Deus. O propósito de Deus para todos nós aqui, cada um aqui seja sacerdote. O propósito de Deus, presta atenção, não é que só eu esteja aqui em cima e você aí embaixo, não. Espiritualmente falando, o propósito de Deus é que todos nós sejamos sacerdotes. Que você seja sacerdote, pode ser que você não tenha um púlpito aqui para pregar para algumas pessoas, mas você é sacerdote na sua casa, começa na sua casa. Você pregando e mostrando a Bíblia, mostrando Jesus. Começa no seu trabalho, começa com a pessoa que anda com você, que convive com você, você pregando e mostrando Jesus. E aí Deus vai usar cada um da maneira que Ele quer. Pode ser que a vida toda Deus vai usar para ganhar uma única alma. E pode ser que aquela única alma que você ganhou vai ganhar milhares de almas. Uma outra pessoa, Jesus vai usar para que ele ganhe almas, ou centenas, ou dezenas. Mas o nosso propósito é ser salvo e salvar. Toda pessoa salva, ela tem desejo de salvar. Como que eu posso saber se eu estou salvo espiritualmente? Como que eu posso saber como que eu estou espiritualmente, se bem ou mal? Se eu não tenho gana, desejo, paixão por salvar almas, então é bem provável que eu também não esteja salvo. É bem provável que eu seja só um crente com a Bíblia na mão, porque é possível uma pessoa ser crente com a Bíblia na mão e não estar salva. É possível conhecer o que está escrito e não viver o que está escrito. É possível ter conhecimento da palavra e essa palavra não me transformar, porque isso pode acontecer em todas as áreas. Você pode estudar, você pode conhecer uma matéria, seja na medicina, seja na advocacia, seja numa profissão, você ser especialista naquilo, mas você também conhecendo a palavra, você pode ser até um teólogo sem conhecer a Deus. Quantas pessoas que conhecem a letra, mas não conhecem a Deus? Conhecem o que está escrito, mas não vivem pelo que está escrito. Então, cada um precisa se autoavaliar. Aqui no capítulo 2 de Atos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. Quando? De repente. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dizia a vovó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo,
depois de serem cheios do Espírito Santo, o que diz mais? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era mais ou menos 120 pessoas que estavam ali, orando. Eu não sei se durante aqueles dias da colheita, a festa da colheita, 7 dias, eles estavam todos os dias, orando, não sei quantas horas de vigília, de oração, de momento com Deus, eu não sei. Mas eu sei que ao cumprir-se, ou seja, no final, no último dia, vamos colocar de Pentecostes, eu estou aqui desde do domingo passado, hoje é domingo, já foram-se 7 dias, hoje é o último dia, hoje termina o dia de Pentecostes. Então, parece que hoje, agora, no final de tudo, quando está tudo, né, quando eu já fiz o que tinha que fazer, já coloquei toda a minha força, mas quando não parecia acontecer mais nada novo, de repente, vem o Espírito Santo como um fogo que faz acender dentro deles, que faz iluminar eles. E aí nós vamos entender que o Pedro, por exemplo, que era conhecido como pescador, o bruto da história, o sujeito turrão, sujeito duro, ele continuava tendo o mesmo CPF, tendo a mesma imagem, sendo conhecido como o mesmo Pedro, mas agora cheio do Espírito Santo, agora cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Não seria mais o Pedro que iria falar, mas Deus através dele. Não seria mais a vontade do Pedro, e sim a vontade de Deus através do Pedro. Não seria mais o querer do Pedro, mas a vontade de Deus dentro do Pedro. Entenda que quando Jesus chama Levi, o Mateus era publicano, Mateus era judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos. Então Mateus era um sujeito que os judeus não gostavam, porque quem gosta de quem cobra imposto, é ou não é? Quem gosta daquele que coloca o pé no teu pescoço todo mês para você pagar? Então o Levi, o Mateus, que Jesus chega para ele na coletoria e Jesus não promete nada. Jesus não diz, vem me seguir que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo outro. Jesus não fica discursando, Jesus simplesmente constrange com o seu amor, Jesus simplesmente constrange com os seus olhos, com o seu olhar. E Jesus olha para Levi e Jesus diz, segue-me. Parece que eu vejo Pedro do lado de Jesus, querendo dar uma cutucada em Jesus e falar, não, ele cobra imposto. Não, ele não é gente boa, não. Porque Jesus não chama quem você gosta. Jesus não vê como você vê. Jesus vê totalmente diferente. Jesus vê totalmente diferente. É bem provável que se fosse você não escolheria você mesmo para servir Jesus. Mas Jesus escolhe de forma tão diferente que o amor de Jesus por nós é totalmente diferente do amor que a gente sente pelo próximo. O nosso amor é quem nos ama, a gente ama, quem nos odeia, a gente odeia. Infelizmente é assim. Parece que eu consigo ver Pedro tentando dar um toque e falar para Jesus que ele não serve para seguir Jesus, ele não serve para andar com Jesus. Não, ele não é bom não para servir o Senhor, não. E quem somos nós para ensinar Jesus? Quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode? Por isso, a gente vê Levi levantando e seguindo Jesus, e aí os outros funcionários iam falar, mas você vai aonde? Não, eu vou seguir, eu vou deixar tudo e vou seguir, mas você conhece ele? Não. Mas ele ofereceu alguma coisa? Ele fez um contrato? Não! Só que o amor com que ele me chama, o brilho nos olhos, me faz abandonar tudo, deixar tudo e seguir esse homem, seguir esse Jesus. Quando Jesus te chama, quando Jesus te busca, quando Jesus te escolhe, você é capaz de abandonar tudo, de deixar quem você é, de deixar planos, sonhos, desejos, para viver em função dele, para andar com ele, para ouvir a ele, para seguir a ele. Há 31 anos, ele me chamou.
Há 31 anos Ele me escolheu, Ele me buscou. E há 31 anos eu venho andando com Ele. Eu venho seguindo Ele. Eu venho servindo a Ele. E vou continuar até que a morte nos una por toda a eternidade. Então, quando você é chamado por Jesus, é escolhido por Jesus, pode o inferno se levantar, pode o mundo se levantar, pode quem quiser se levantar, você não desvia do propósito, você não sai do propósito, você não se afasta do propósito. Pelo contrário, a cada dia você vai procurar se apegar mais, a cada dia você vai procurar permitir essa chama do Espírito Santo estar acesa em você, permitir o fogo de Deus estar aceso, e aí você aceso, você quer acender, você salvo, você quer salvar. É como se você fosse uma brasa lá da churrasqueira, aquela brasa vermelha, acesa, pegando fogo, e aí quando pega um carvão e coloca do teu lado, o carvão que está apagado, ele não te apaga, mas pelo contrário, você que está aceso, você acende esse carvão. E esse carvão aceso, ele encostando no outro, ele vai acender outro, e vai acender outro, e outro. Esse é o propósito da salvação. Que você, aceso, acenda alguém. Que você, salvo, salve alguém. O propósito da salvação não é simplesmente no singular, é no plural. Não é salvar só você, mas é através de você. Para que outras pessoas também conheçam a Deus. E como Deus faz a obra dele, é impressionante, é maravilhoso. Porque Ele é Deus, e Ele sendo Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Esses homens cheios do Espírito Santo, olha só o detalhe. Tinha 120 reunidos, que agora estão cheios do Espírito Santo. Vamos pensar que existia 120, 200 mil pessoas na cidade. Agora eles cheios do Espírito Santo, essas 200 mil turistas, um falando inglês, outro espanhol, outro português, outro latim, outro japonês, chinês e assim por diante. Aí Deus enche 120 pessoas do Espírito dele. E além de encher do Espírito dele, agora Deus dá a esses homens o dom de falar a língua daquele estrangeiro. O que chamou a atenção de mais de 3 mil pessoas, porque 3 mil se converte e se batiza, foi que as pessoas que estavam próximas daquela casa, daquele cenáculo, eu já tive Deus já teve a misericórdia de permitir que eu fosse nesse cenáculo que existe até hoje lá em Jerusalém. As pessoas que estavam nas ruas, as pessoas que estavam passando, quando elas ouvem esse murmurinho, elas ouvem lá dentro os 120 falando em voz alta, os 120 adorando, os 120 cheios do Espírito Santo e falando cada um num idioma diferente, porque agora Deus dá idiomas. Espera aí, eu estou ouvindo alguém falar no meu inglês, ou eu estou ouvindo falar em português, eu estou ouvindo alguém falar em japonês, eu vou me aproximando. E aí a Bíblia diz assim, ora, versículo 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Porque assim como tem aqueles que são sérios
e querem Deus, e quando Deus se revela, eles aceitam a Deus. Sempre tem os que zombam, os que não creem. Como hoje, a gente está pregando aqui algo sério, para mudar a tua vida, para você ser salvo, sempre aparece um bobão na internet para criticar, para condenar, para falar do que não entende, para falar do que não conhece. Sempre existe e sempre vai existir. Então, se levantando Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Ou seja, era por volta das 9 da manhã. Quando acontece o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, quando acontece essa revolução em Jerusalém, era um pouco antes das 9, como mais ou menos esse horário. 9 da manhã já tem uma multidão pensando que eles estão embriagados, e Pedro vai falar, mas essa é a 3ª hora do dia. Em outras palavras, o dia nem começou, como que eles estão embriagados? Porque geralmente quem embriaga é a pessoa que começa depois do almoço, tomando cachaça, e quando chega à noite está embriagado. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Está se cumprindo o que Joel profetizava. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia, com letra maiúscula, do Senhor, o grande dia da redenção, da salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez
Senhor e Cristo. Essa foi a pregação de Pedro depois do Espírito Santo naquele dia. Parece que o culto começou às 9 da manhã, naquele dia. Deus encheu do Espírito Santo, cada um falava num outro idioma, a multidão foi um falando com o outro, a rua, todo mundo falando, juntando, e aí Pedro agora vai pregar para essas pessoas. Não é, preste atenção, aí você vai dizer, mas ô bispo, como que Pedro, só Pedro está falando, e ao mesmo tempo o japonês está ouvindo no japonês, o chinês está ouvindo no chinês, o inglês está ouvindo no inglês, cada um está ouvindo no seu idioma. Pedro está pregando como eu estou pregando. Só que cada um está entendendo da sua língua, da sua maneira. Eu já tive pessoas que vieram no culto que não sabia falar uma palavra em português. Quando terminou o culto, a pessoa estava aos pés de Jesus, se entregando, se derramando. E aí quando o tradutor foi conversar com a pessoa disse assim, eu não entendi nada do que ele falou. Eu não entendi nada do que ele pregou. O português eu não entendo, nada. Mas um poder, uma glória, uma presença me envolveu. Que eu decidi abandonar o pecado, decidi abandonar o mundo. Eu decidi me entregar a esse poder invisível, a esse Deus invisível. Aquela pessoa não entendeu o idioma no português, mas ela entendeu o propósito de Deus na vida dela e se entregou a Ele. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eu queria que você entendesse. Aí só para finalizar, no versículo seguinte diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase o quê? Quase o quê? 3.000 pessoas. Começou de manhã com 120. À tarde já tinha 3.000. Já tinha 3.000. Aí vai, se eu for lendo aqui, a gente não para. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, quem é nascido de Deus é parecido com quem é nascido de Deus. Pensa igual, anda igual, vive igual. Quem só é crente e não é nascido de Deus, pensa diferente. Ô bispo, eu não estou entendendo, então eu vou ter que voltar lá no dia de Pentecoste. Você tem que receber o Espírito Santo. O que tem de crente condenando o crente, apedrejando o crente. O que tem de crente achando que é mais santo do que outro crente. Não é porque é só a minha denominação, é só a minha placa. Não, é só do meu jeito. Não é do teu jeito. É do jeito de Deus, é como Ele quer. Jesus foi batizado nas águas, eu também sou batizado nas águas. Jesus participou da ceia, eu também participo da ceia. Aquilo que está escrito é para ser aplicado, praticado, vivido. Não é crer numa parte e duvidar da outra, não é crer no que eu gosto e deixar o outro de lado, não. Não é o que eu gosto, não é o que eu acho, é o que diz a palavra. É aquele que crê, como diz as Escrituras, que do seu interior fluirá rios de água viva, não é o que crê do seu jeito, da sua maneira.
Aí tem gente que não vai gostar do versículo 45. É melhor eu nem ler. Não, é melhor eu nem ler, porque como que eu vou ler? Porque aí entra o crente que não é nascido de Deus. Aí entra o crente que não nasceu de Deus, que não teve experiência com o Espírito Santo, que não teve experiência com Deus. No versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, num só espírito, no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. Todos eles tinham o mesmo espírito, não era só dizimar, não. Quando precisava, vendia, tirava do bolso, vendia os seus próprios bens para investir no evangelho, para investir no ganho de almas, para investir no sustento de almas. Por isso, a palavra de Deus, 2000 anos depois, ela ainda tem poder, ela ainda pode chegar em mim, em você, por causa de homens nascidos de Deus, mulheres nascidas de Deus, por causa de pessoas cheias do Espírito Santo, que não eram apegadas em coisas ou a coisas. A religiosidade que não tem nada a ver com Deus, a religiosidade que não tem nada a ver com a espiritualidade, porque uma coisa é religiosidade, outra coisa é espiritualidade. A religiosidade, ela santifica coisas, que Deus nunca santificou. A santidade, quando está dentro de uma pessoa, ela tem a mente de Cristo, ela tem a visão de Cristo. Você vê que uma pessoa, se ela passar numa encruzilhada, ela vê uma vela acesa com uma farofa, tem gente que ela santifica aquilo lá, tem gente que ela tem medo, tem gente que ela nem toca, ela nem mexe. Aquilo ali é uma coisa que não tem nada de Deus ali. A pessoa nem chega perto, a pessoa até se benze. Aí a pessoa chega na igreja, que o altar é santo, que a palavra é santa, que a pregação é santa, e ela simplesmente banaliza. Ela coisifica o que é santo. Ela coisifica. O que ela deveria ter como santidade, ela vê como coisa. Quantas pessoas que invertem os valores? Quando ela deveria santificar o que é santo, santificar o que é verdadeiro, o que é de Deus, ela coisifica o que é santo. Ela trata como coisa. Não foi assim com a Arca da Aliança, que simbolizava Deus? Quando foi levada e os bois tropeçaram, usar, quando toca naquilo que é santo, como se fosse apenas um objeto qualquer, ele morre fulminado. E a Bíblia diz que ele morre fulminado pela sua irreverência. Parece que Deus é injusto. Como que pode? O sujeito foi tentar segurar a arca, foi tentar ajudar, e ele morre. E ainda diz que é pela irreverência. Mas a irreverência não foi no ato. A irreverência não foi no ato de segurar a arca, não. A irreverência foi nos 20 anos que a arca ficou na casa dele, e ele tratava a arca como uma coisa, como um objeto qualquer, como se ele pegasse um objeto qualquer, uma coisa qualquer na sua casa e jogasse essa coisa de lado. Não, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa, a Arca da Aliança é uma coisa. Guarda lá, bota lá no fundo, bota lá no quartinho da bagunça, esconde lá, porque está atrapalhando. Ele tratava a arca, que era o próprio Deus, como se fosse uma coisa. E aí, como Deus é longânimo, meu caro, como Deus é longânimo, Deus dá tempo, vê se converte, vê se ele muda. Chega uma hora que a Bíblia diz que a taça da misericórdia derrama. A misericórdia de Deus é grande. Ele vai
dando tempo para ver se a pessoa se converte. Aí a misericórdia vai se enchendo, né? Porque a taça vai enchendo, a taça vai enchendo. Aí chega uma hora que não tem jeito, essa pessoa não acorda, não desperta, não se converte, não nasce de Deus. Aí começa a derramar. Quando derrama, aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito, meu caro. Você está fazendo tudo errado, você está vivendo, você é um crente que faz tudo que não é o que Deus não ensina. Você é um crente que está vivendo no erro. Você é um crente que não obedece a palavra. E acha, e não está acontecendo nada de ruim, está tudo bem. Mas vai chegar a hora que a taça vai derramar. Na hora que ela derramar, ou igual Uzá, tocou na arca, foi fulminado pela irreverência. A mesma arca é levada na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que os 3 meses que ela fica na casa de Obed-Edom, a casa dele foi abençoada ricamente. Porque é bem provável que ele colocou a arca no melhor cômodo. Ele colocou a arca no melhor lugar. Ele tratou a arca como se fosse o próprio Deus, com reverência, com temor, com cuidado. Como que você está tratando as coisas de Deus? Coisificando? As coisas de Deus você está tratando como algo... O dízimo é o que para você? Dinheiro? A oferta é o que? Dinheiro? É mais uma nota? De qualquer maneira, a sua vida com Deus, a sua oração agora, a sua busca ao Espírito Santo agora, é mais uma. Você fica aí assim, esperando, achando que ele vai vir. Você fica de bracinho cruzado. Na hora que é para buscar com sede, com desejo, com vontade, você não faz. Aí você vai assistir o Cruzeiro hoje, perder, e aí você fica lá gritando, igual um condenado. Mas para Deus você não reage, para Deus você não tem ânimo, para Deus você não tem vontade, você não tem gana para as coisas de Deus. Aí você vai ver um show, você volta para casa rouco, sem voz, de tanto que você gritou. Mas para buscar a Deus, para andar com Deus, para fazer a vontade de Deus, você não faz. Daqui a pouco acontece um problema, você vai lá, pega todo o seu dinheiro e dá no advogado, e dá na clínica, e dá no remédio. Mas quando Deus te chama para ofertar, para plantar, você não tem a mesma disposição. Você acha que é roubo, você acha que vão te enganar, você acha que é desperdício. Aí Deus quer te encher do Espírito Santo para que você seja usado por Ele para salvar almas. Deus não consegue. Sabe por que não consegue? Porque você está em Jerusalém. Você está na festa de Pentecoste, mas você está lá na rua se divertindo. Você está lá passeando, você está lá vendo os amigos. Você está lá jogando bola. Você está lá você está lá disperso. E só uns 120, só uma minoria está lá no cenáculo, adorando, buscando, até que de repente venha o Espírito Santo. Você até está em Jerusalém. Você até está na igreja. Você até está na lista dos membros. Mas você está disperso, você está passeando, você está visitando os amiguinhos, você está curtindo a festinha. Só um pouquinho, só uma minoria está ali buscando o que é santo, o que é espiritual, o que é verdadeiro. Ah, quem dera se hoje fosse o dia da Rua Azusa. Quem dera se hoje fosse o dia de Pentecostes na sua vida. Quem dera se hoje Jesus conseguisse colocar você separado num quartinho, só você e Ele, espiritualmente falando, um quartinho que eu digo aí, na sua cadeira, só você e Jesus, mais ninguém. E você se concentrar, você chorar, pedir, buscar. Falar, meu Deus, eu não posso sair daqui sem a Tua presença. Eu não posso sair daqui sem Teu nome no livro da vida. Eu não posso sair daqui sem sendo a mesma pessoa. Eu não posso continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher, tendo os mesmos pensamentos. Não, eu quero a Tua presença. Já que o Senhor está vivo, já que a Tua palavra é viva, eu quero a Tua palavra em mim. Eu quero ser a Tua imagem. Eu quero o Teu Santo Espírito. Eu duvido que Ele não venha hoje, agora, sobre você. Duvido que Ele não sopre esse vento impetuoso e você passa a ser dono de uma força, de uma coragem, de uma certeza, de uma intrepidez. Porque é isso que acontece quando você recebe o Espírito Santo. Está aí no Atos 1, no versículo 8. Mas já recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus vai te encher do Espírito dele. Não é só para o seu bel prazer.
Mas para que você seja testemunha dele. Nós estamos na corrente da oração da meia-noite. Tem gente que nem para entrar no YouTube, está lá na casa, está lá em casa, na cama. É só clicar, botar o relógio para despertar, se você dorme cedo. É só despertar 11, 11h40, 23h40. E entrar no canal do YouTube e orar com a gente. Nem isso ela tem sede. Nem isso ela faz. Sexta-feira agora, nós tivemos aqui a corrente da meia-noite. Das 10 à meia-noite e 13. Era até meia-noite e 7. Quem veio na sexta-feira? Por que você veio? E você está de parabéns. Por que você venceu sono, cansaço, tudo? Porque você ouviu o chamado de Deus. Quando que vai ser a próxima corrente da meia-noite presencial? Dia 24/7 de julho. Então quem está virtualmente, quem está aqui, vai se programar para o dia 24/7. Eu vou pedir para os obreiros já levar para você o folheto. Quem está virtualmente, eu vou colocar na tela. Você salva o folheto, faz um print. Você vai pegar o seu folheto, vai fazer o seu pedido para trazer no dia 24. E os outros 2 folhetos, você vai pegar 3. Os outros 2, até dia 24. Não é possível que em 2 meses você não vai conseguir 2 almas para Jesus. Você vai. E porque você vai conseguir, Deus vai te encher do Espírito dele. Porque ele só dá o Espírito dele para um fim proveitoso. E um detalhe, preste atenção. Se você recebe o Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, que o Espírito Santo entra nessa lata, nessa matéria, nesse corpo, você acha que vai ter espaço para doença? Não. Você acha que vai ter espaço para depressão? Não. Complexo? Não. Entenda, pelo amor de Deus, que se você buscar o reino de Deus, o Espírito de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Não é só curar, não é só resolver uma área. Deus quer entrar em você e fazer de você a imagem dele. Quem olhar para você vai ver ele. Amém? Leva lá o folheto para quem não tem. Quem tem e quer mais um, pega. Quem tem o folheto e quer mais um, pega o folheto. E quem não tem o folheto, pega. E quem está virtualmente, faz um print. Para depois você postar nas suas redes sociais, para você evangelizar, para você deixar salvo aí no seu celular, para vez em quando você conhecer alguém que está sofrendo, você, está aqui, vamos lá nesse dia. Vamos lá nesse dia. Você vai se programar para essa sexta-feira, dia 24, mas até lá. Hoje, todos os dias, 11h40 da noite a gente entra, menos de sábado para domingo. Sábado para domingo você tem que dormir cedo para estar aqui de manhã buscando a Deus. Amém? Para a pessoa que está cheia do Espírito Santo, precisa lembrar que ela tem que ser dizimista? Não, ela dizima com prazer. Ela dizima com prazer, ela diz porque Deus me deu, veio de Deus. Deus me deu saúde, me deu condição, Deus abriu essa porta, ela tem prazer. E a vontade dela, Deus, me dá mais, que eu quero dizimar mais. Me dá mais, que eu quero dizimar mais. E quando Deus te chama para fazer uma oferta, Deus te chama para fazer um sacrifício, você está pronto para ouvir. Deus pode te chamar numa pregação, Deus pode te chamar você dormindo, acordado, você em casa orando. Deus pode falar, faz um voto, e você faz. E você faz. Quantas pessoas, quantas vezes ou quantas pessoas que Deus já tocou, que Deus já falou, que Deus já chamou para o altar, e ela colocou no altar o que ela nem podia, e depois Deus devolve multiplicado. Deus devolve multiplicado. Mas para receber o Espírito Santo, no versículo 4, capítulo 1, Jesus disse que era para não se ausentar de Jerusalém. Era para não sair de Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo. Deus está falando comigo e com você, não saia da minha presença. Não saia do propósito até você receber, porque na hora que você receber o Espírito Santo, aí que você nunca mais vai sair mesmo. Mas cheio do Espírito Santo, você vai levar a palavra. Cheio do Espírito Santo, você vai levar pessoas à conversão. Você vai levar pessoas ao novo nascimento. Você vai ser a brasa acesa onde você estiver. Você quer o Espírito Santo? Mais do que tudo, se você já o tem, você quer que ele permaneça aceso? Se você apagou,
Graças a Deus que você está ouvindo essa palavra, porque tomara que você se acenda. Porque se você é um carvão apagado, você não está descartável não, está perdido não, dá para acender. É só colocar você perto de uma brasa. E hoje a palavra, a pregação é uma brasa para te acender. Se agora, na hora da oração, você fechar os seus olhos, se concentrar e buscar de todo o coração, você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o maior de todos os milagres. Vai acontecer o dia de Pentecostes. E aí quando você for evangelizar uma pessoa, porque hoje acontece o contrário. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, parece que você está falando grego. Parece que você está falando inglês, ela não entende uma palavra de inglês. Ela não entende. Ela não aceita. Você está mostrando Deus, ela não entende. Mas você cheio do Espírito Santo, quando você falar poucas palavras, o Espírito Santo vai envolver. O Espírito Santo vai se revelar a ela no idioma dela, no ouvido dela, na mente dela, da maneira dela. E ela vai aceitar Jesus. Jesus só falou para Levi, vem. Vem. Aquele vem de Jesus, parece que Jesus pregou o dia inteiro para ele. A pregação de Pedro aí em Atos 2, eu preguei a mesma coisa que ele pregou, só que depois diz que ele ainda falou de muitas outras coisas. Eu não sei, ninguém escreveu, ninguém registrou. Mas eu sei que o culto não parou quando ele recebeu o Espírito Santo. O culto não parou quando os 120 foram envolvidos. O culto só começou. Para 3.000 pessoas, naquele dia, foi naquele dia, se batizar, eu imagino nos outros dias. Porque se naquele dia 3.000 aceitam, e esses 3.000, cada um chega na tua casa e fala com a família, e a família aceita e outro aceita, quantos que não nasceram de novo? Quantos que não nasceram de novo? Mas um detalhe, todos tinham algo em comum. Quando você vê um crente, seja da igreja que for, que não tem algo em comum com Jesus, com o Evangelho, ele não é crente coisa nenhuma. Ele é diabo disfarçado com a Bíblia na mão. Porque o crente, o nascido de Deus, pensa como Deus. Você não tem que pensar como eu. Você não tem que ser o Evangelho segundo o bispo Formigão. Não, é o Evangelho segundo Jesus. Eu sempre ensinei você que se você ler a Bíblia, ninguém te engana. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai ficar dependendo de ninguém. Só do Deus vivo de Israel. Amém? Fique em pé no seu lugar. Se alguém chegou depois, tem dízimo, tem oferta, tem voto, ou Deus te toca para ofertar, sacrificar, traz aqui na frente, coloca aqui no gasofilácio. Quem está virtualmente e quer dizimar, quer ofertar, quer semear, então faça isso agora. Vou colocar de novo as contas aí da igreja, ou então você volta ao vídeo, tem as contas da igreja. E quem não assistiu o culto sexta-feira, essa corrente da meia-noite, eu convido você hoje a assistir. Eu convido você a chegar em casa, ao invés de ficar zapeando a televisão, vendo o que não agrega em nada, você pega aí no YouTube, coloca aí, corrente da meia-noite, sexta-feira, né? Corrente da meia-noite. Aí está lá a data, 29. Aí você clica e assiste, como se você estivesse aqui. Você que está virtualmente e não assistiu, anota aí, para quando terminar aqui, ao invés de você ficar aí de bobeira, coloca para assistir. Que é para o teu bem, é para teu benefício. Alguém mais vai ofertar, dizimar, semear? Pode colocar aqui no gasofilácio, ou você vai apresentar a Deus uma oferta que Deus te chama e te toca, faça isso. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Tem uma conta aqui, ó, dia 15, R$120. Ó, parece até que foi combinado, 120 do cenáculo e a conta é 120. Tem alguém que quer se candidatar? Deus abençoe. E você que quer também, não tem a conta aqui agora, vai chegar, tá? Amanhã chega, vai em boleto. Fica tranquilo. Nesses 5 anos aqui da igreja, você não tem ideia do que Ana Cláudia já vendeu de coisas dela
para pagar o aluguel, do que nós abrimos mão de coisas que a gente tinha, que a gente gostava, para pagar o aluguel, para ajudar na reforma. A gente não fica se vitimizando, a gente não fica choramingando, falando. Tem pastor que ele vai pregar a palavra, ele fala só dele, eu isso, e não prega a palavra. A gente não fica aqui falando para você das nossas lutas, das nossas tempestades, das nossas guerras, das nossas perseguições, dos nossos desertos. Só que uma coisa você pode ter certeza, a gente vive o Evangelho. Uma coisa você pode ter certeza, o que a gente puder fazer, e até o que a gente não pode, a gente faz e tenta, pelo Evangelho, pela palavra, a gente faz. Pode ter certeza que tudo está anotado no caderninho de Deus. Tudo que você faz ou deixa de fazer também está anotado, tá? Você pode ter certeza que se você for o crente verdadeiro, o Evangelho, viver o Evangelho genuíno, você vai ter uma eternidade com Deus. E tudo aquilo que você planta, você vai colher, tudo. E o que você já plantou e você não colheu com Deus, você vai colher, porque está tudo anotado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Tendo ele prometido, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Você não tem noção das guerras, das lutas, das tempestades que se levantam também conosco. No começo da igreja, eu pregava de manhã, à tarde chegava o processo. Pregava de manhã, no outro dia chegava o processo. Não, porque não pode falar isso, porque estão dizendo que não pode pregar isso, não pode falar isso. Você acredita nisso? Você não tem noção, não. Você não tem noção, não. Qualquer hora, você me paga um almoço, eu te conto. Tem que levar uma vantagem também, não é? Porque aí se eu falar, aí vai achar que eu estou me vitimizando, ou que eu estou falando mal de fulano, de Beltrano, de Cicrano. O meu livro, A Última Pedra, vendeu mais de 5 milhões. Até hoje eu recebo mensagens de pessoas que se converteram na cadeia, lendo o livro. Eu estava entrando no Ore Comigo, junto com a Ana Cláudia, ano passado, no estádio, um rapaz me viu, Bispo Formigoni. Eu conheci Jesus através do seu livro A Última Pedra, dentro da cadeia. Depois disso, eu escrevi o livro A Mente de um Viciado. Eu escrevi, palavra por palavra. A Ana Cláudia é testemunha. Na época que a gente estava viajando mais de 40 países, eu ficava mais dentro de avião do que na terra. E eu ia escrevendo. Aí depois eu escrevi o livro Tratamento da Cura dos Vícios. Sabe por que eu escrevi o livro Tratamento da Cura dos Vícios? Sabe por quê? Porque quando eu saí da Universal, a Universal entrou com um processo, não fui eu que processei, a Universal entrou com um processo para que eu não escrevesse, não publicasse o meu livro, A Última Pedra e A Mente de um Viciado. Você acredita nisso? Quando eu saí da Universal, o meu Facebook tinha 450 ou 500 mil pessoas, não lembro agora, seguidores, e era com selo azul verificado. Não é agora que a pessoa paga para ter o selo azul, não. O meu Instagram e o meu Facebook, verificado com selo azul. E aí, eles conseguiram, e isso é fato, não é conversa, está na internet, pegar as senhas do meu Facebook e apagar o meu Facebook. E a Universal entrou com um processo tomando o meu Instagram. Você não sabe disso. Dizendo que o meu Instagram, o meu Facebook, tinha que passar para eles. O processo do meu Instagram acabou
Faz um mês, o juiz disse: vocês tomaram o Facebook dele, não tem mais como voltar, apagaram. Então não mexa no Instagram dele, é dele. Indeferiu. Mas você nunca me ouviu falar, e nunca vai me ouvir falar mal da Universal, mal do fulano, do Beltrano. Nunca. Só que lutas, guerras se levantam. Se levantam. Você não tem noção, não. Eu falava, corrente da meia-noite. Ah, não pode falar o nome corrente da meia-noite, porque o nome corrente da meia-noite é do fulano, é do Beltrano. Você me ouviu falar, parar de falar corrente da meia-noite? Você me ouviu? Não. O nome que usava, sabe o que aconteceu com o livro A Mente de um Viciado? O que tinha ainda, na época ainda, nas igrejas, foi tudo para o fogo, mandou queimar tudo. Você nunca me ouviu falar. O nome do grupo dos vícios era A Última Pedra. Porque era o meu livro, o meu nome, o nome do meu livro. Foi tirado esse nome, apagou o nome. Aí colocaram o nome. Vício tem cura. Até hoje, a Universal, 6 anos, usa o nome Vício tem cura. Os programas, camiseta, Vício tem cura. Procura na lista do INPI, que é o número de registro de marca. O nome Vício tem cura, tem um dono. Está escrito lá, Rogério Evandro Formigoni, CPF 177, não vou contar aqui o CPF todo. O nome Vício tem cura é meu. Vê se eu processei. Vê se eu entrei e falei, não pode usar a minha marca. Vê. Manda aí para o Léo Dias depois. Para o Léo Dias pesquisar e botar no INPI, que é o número de registro de marca, o nome Vício tem cura. De quem é? Por 10 anos. Procura. Então as guerras, as lutas, para tentar parar a palavra, sempre virão. Mas quem nasce de Deus, permanece. Eu já fiz culto aqui, gemendo, sofrendo, enfrentando o inferno. Mas nunca fiquei falando para você. Porque você veio aqui, não foi para ficar me ouvindo falar das minhas dores, você veio aqui para ouvir a palavra. Eu prego a palavra. Só estou dando um exemplo hoje para ver se amadurece um pouquinho a sua cabeça. Amém? Feche os olhos, coloque as mãos no coração. E faça do seu lugar o seu momento com Deus. O seu santuário com Deus. Feche os seus olhos. E aí no seu lugar, do fundo da alma, peça perdão, abandone os pecados. Peça perdão, abandone as suas falhas. Vai aos pés de Jesus. Fala, meu Deus, eu te quero. Fala, meu Deus, eu quero o teu Espírito, eu quero esse avivamento, eu quero essa unção, eu quero ficar em Jerusalém, eu quero ser cheio do teu poder, eu quero que esse fogo, que essa labareda, eu quero que essa chama venha me acender. Oh, meu Pai, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, batiza essas pessoas. Incendeia essas pessoas com teu Santo Espírito. Incendeia cada servo, cada membro, cada pessoa que está aqui nesse culto. Incendeia cada um que está agora virtualmente te buscando, porque essa pessoa acesa, essa pessoa cheia do teu Espírito, cheia do teu poder, cheia da tua unção, meu Pai, ela vai acender outras pessoas, e a tua palavra vai continuar sendo pregada,
o teu nome vai continuar sendo glorificado, exaltado. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo. Tu és o meu Rei, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o amado da minha alma, o meu querido Jesus. Oh, meu Pai, venha agora com esse fogo, venha agora com a Tua presença e faça acender cada uma dessas pessoas com o Teu Espírito, porque ela acesa, ela cheia do Teu Espírito, meu Pai, ela vai refletir a Tua imagem, ela vai exalar o Teu perfume, ela vai glorificar o Teu nome, ela vai ganhar almas para o Teu reino. Vem, meu Pai, e purifica-nos, lava-nos nesse momento, venha nos perdoar, venha nos limpar, venha nos lavar, venha nos santificar, remova do nosso coração, da nossa mente, remova do nosso ser tudo que não presta, tudo que não é do Senhor. Tira do nosso ser, meu Pai, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que te desagrada. Então lava-nos, purifica-nos, meu Pai, porque não queremos ser como crianças mimadas. Não, nós queremos ser cheios do Teu poder, revestidos do Teu poder, revestidos da Tua unção, meu Senhor Jesus. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, eu mandarei o Consolador, e quando vier, aleluia, e quando vier, Ele dará graça e temor. uns desistiram, voltaram para casa, Desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, meu Pai, Vem como labareda de vem fogo, como labareda de vem fogo, como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de oh meu Pai, acenda a tua igreja, os teus filhos, os teus servos, acenda o teu povo, meu Pai, acenda a tua igreja, e
pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Com as mãos no seu coração, o Senhor Jesus está aí na sua frente, minha amiga, meu amigo. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te buscou no meio de bilhões de pessoas para te encher do Espírito dEle, para te encher da presença dEle, do poder dEle. Receba agora o Espírito Santo, seja renovado se você já o tem. O fogo do Espírito, essa labareda de fogo, ela te acende. A presença santa, bendita, te envolve. Você é mudado num outro homem, você é transformada numa outra mulher. Você passa a ser dono de uma força, de uma coragem, de um poder. É o batismo com o Espírito Santo que faz toda a diferença. Porque pessoas, elas podem buscar conhecimento através da leitura da Bíblia, através da leitura de livros, mas só o Espírito Santo dentro de uma pessoa pode dar a ela a mente de Cristo. Uma pessoa hoje, através da inteligência artificial, ela pode buscar conhecer e entender a palavra toda, mas só o Espírito Santo vai te dar a mente de Cristo. Só o Espírito Santo vai conseguir fazer você constranger com amor verdadeiro. Só o Espírito Santo vai conseguir transbordar em você a alegria da salvação. Oh, meu Pai, hoje, por conta da tecnologia, da inteligência artificial, o mundo está criando até humanoides. O mundo está criando até humanoides, mas os humanoides, os robôs, não podem sentir a tua presença, não podem sentir o amor do teu Espírito. A inteligência artificial pode passar conhecimento, mas só o teu Espírito, só a tua unção, só a tua presença, meu Deus, faz com que a gente tenha a mente de Cristo, a visão de Cristo, o amor de Cristo. Oh, meu Pai, então eu te peço de todo o meu coração, faça acontecer hoje um novo dia de Pentecostes. Faça acontecer hoje o avivamento da Rua Azusa. Faça acontecer hoje o avivamento como na época de John Wesley, meu Pai. Faça acontecer hoje, dentro desse homem, dentro dessa mulher, um avivamento, um transbordo da tua presença, da tua glória. Aleluia, meu Senhor Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Chame Ele. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Oh, aleluia, meu Pai. Te damos honra, Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. te damos glória. És o meu rei, o meu amigo, o meu amor, o meu amado. Para sempre, amém.
meu Pai, te damos glória. te damos O Senhor é digno de ser glorificado, exaltado, enaltecido. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Vai adorando, vai louvando. Receba o Espírito Santo, receba a presença dEle, receba o abraço dEle, receba o poder dEle. Oh, meu Pai, vem e aviva a tua igreja, aviva o teu povo, batiza com teu Espírito, com a tua unção, com o teu poder, com a tua plenitude. Aleluia! teu é o poder para sempre, amém. Sei que tem ciúmes de mim. Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Sei que Tu és o meu amigo, o meu amor, o meu amado. por mim. Salva a tua igreja, salva os teus filhos, salva os teus servos, meu Pai. No teu agir, ventos de Deus, sopra em mim, batiza-me com teu fogo. Vem, meu Pai. Batiza-me, Vem, meu Deus, batiza. Batiza essa pessoa com teu fogo, com teu Espírito, com a tua presença. Aleluia. Oh, aleluia. Vem, meu Pai, batiza com teu fogo, batiza com teu Espírito, batiza com a tua unção. Vem, meu Pai, e batiza. Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito, esvaziar de mim, Me transbordar de ti. me transbordar. Oh, meu Pai. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvaziar de mim, Me transbordar de ti. Aleluia. me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti. Oh, aleluia. Viverei pra ti, Espírito Santo. Respire fundo. E pela fé você respira a paz, a presença de Deus. Renova a sua aliança, os seus votos. Fala, Deus, eu vou permanecer até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu vou permanecer até o fim. Nada e nem ninguém vai me afastar de ti. Eu quero, de fato, meu Deus, viver como diz as Escrituras. Eis-me aqui. Eu quero ser o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, o servo verdadeiro. Eu quero ser aquele servo que tem tudo em comum com o Senhor, que pensa como o Senhor, que vê como o Senhor. Oh, aleluia. Que cada um aqui seja
testemunha do Senhor, meu Pai. Tanto em Jerusalém, tanto na própria casa, como nos confins da terra, por onde essa pessoa for ou passar, que ela possa mostrar o Senhor. Abençoa os dizimistas, os fiéis, os ofertantes, aqueles que não tiveram nada para dar, que sejam abençoados. Abençoa esse 6º mês, meu Pai. Que aconteça nesse 6º mês a maior boa notícia da vida dessa pessoa. Que aconteça nesse 6º mês o maior milagre, seja financeiro, espiritual, sentimental, familiar. Que aconteça um divisor de águas na vida dessas pessoas. Que aconteça esse divisor de águas. Abençoa os teus servos. Abençoa os que estão agora virtualmente, os que estão aqui presencialmente. Abençoa essa corrente da meia-noite. Ah, meu Pai, que cada um possa refletir a tua imagem. Abençoa os casais, abençoa a família, abençoa o casamento. Abençoa essas pessoas. E o que essa pessoa ainda não alcançou, que ela alcance. O que ela não recebeu, que ela receba. Que ela tenha fé e força para permanecer. Diga: Senhor Jesus, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Eu tudo posso. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? É só permanecer, que você vai ser revestido do alto. E revestido, você vai ser testemunha de Jesus. Ana Cláudia já pode vir aqui para fazer a oração final. Você vai ter uma semana abençoada. Amanhã, segunda-feira, para quem quer prosperar com Deus, 8 da manhã, 7:30 da noite. Quarta, 8 da manhã, 7:30 da noite. Sexta, 8 da manhã, 7:30 da noite. E hoje, 11h40 da noite, a gente entra pelo canal no YouTube. E falar do canal no YouTube, o meu canal na época do YouTube tinha 86 mil inscritos. Hackearam, apagaram, a gente começou do zero de novo. Esse canal que você assiste aqui, a gente começou do zero, né? A Ana Cláudia falou: hoje está desabafando. Não, só... Tem coisa que você, às vezes, você não sabe. Mas a gente está no mesmo mar. Pode ser que não esteja no mesmo barco. Um tá numa canoa, outro está num iate, outro está num navio, outro está só numa tábua. Mas o mar é o mesmo. A guerra é a mesma. Mas o Jesus que livra no iate, no barco, numa canoa, num pedaço de tábua, Ele está com todos nós. Amém? Amém? Com a palavra. Cadê a tela daqui, hein? Queimou? Quanto que é uma nova? Mais ou menos. R$700? Vai ter fila depois da reunião para doar, tá? Se Deus te tocar para doar, a nossa tela aqui do retorno queimou. Se alguém sentir-se tocado, quando terminar aqui o culto, procura o pastor Renato, ele te dá o link, você pode comprar e entregar direto aqui, ou você pode doar o valor para transferir para a conta da igreja, a gente compra aqui a tela. Porque sem um retorno aqui para ler o versículo, enfim, fica ruim. Se você quiser, se você achar que doando essa tela Deus vai te honrar, pode fazer. Com a palavra. A missionária. É só para vocês entenderem. Fala perto do microfone. É só para vocês entenderem que tempestade vem para todo mundo. E graças a Ele temos um único Deus também. E que tudo passa. Tudo passa. Pode ter certeza disso. Agora o que a gente tem que estar é pronto para o nosso dia. O dia que nós iremos ou Ele virá. É para isso que a gente está aqui. E é o que eu falo para Ele, e Ele também sempre bate nessa tecla. Eu vou estar pregando para uma pessoa ali, para 100, para 1000, para quantas quiserem ouvir. É o chamado, então, eis-me aqui.
Nós pagamos um preço alto? Pagamos, mas amamos fazer o que fazemos. E os que estão presentes, os que estão online, a gente tenta também no online. Aí vai para um lado, vai para o outro. É o que eu estava falando até essa semana com uma pessoa. O diabo tenta fechar uma porta. Aí Deus vai e escancara a outra. Mas tem que permanecer. Para colher, tem que permanecer. Guerra vem para todo mundo. Não pense você que é fácil. Lógico que não. Mas, em todas elas, nós temos promessas. O nosso Deus, quem prometeu, não volta atrás da palavra. Ele prometeu. É direito nosso. Se eu for fiel, Ele vai cumprir. Então, é só permanecer. Ele não está dizendo assim, ó, se você ficar só nos bons momentos. Ele está falando em todo o tempo. É em todo o tempo. Então, a gente vai vencer. Vai dar certo. Amém? Independente da luta. Não olhe para ela, olhe para o final. Você fala, amanhã eu vou estar lá glorificando ela. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e ela, está difícil, está isso, está aquilo outro. Aí eu falei, mas eu não estou te vendo na igreja já tem um tempo. Aí ela, porque agora eu fui na daquela que o fulano inaugurou. Eu falei, entendi. Mas aí você está bem lá? Então, eu fiquei lá uns 15 dias. Aí agora eu estou numa outra. Eu falei, entendi. Falei, não vai dar certo. Não vai dar. Eu falei, eu não sei o que você está procurando, mas Deus está te procurando. Entende? Quem muito pula, nada tem. Você está buscando o quê? Igreja perfeita? Não tem. Né? Está buscando o quê? Uma revelação. Vai ler a Bíblia que Deus vai te revelar e muito. O problema não está fora, o problema está dentro. Se você não busca, se você não ora, não tente buscar numa outra pessoa o que Deus quer falar para você. O que você precisa construir com Ele. Mas aí a pessoa fica, porque aquele tem uma oração assim, porque aquele outro, e você, qual é a sua oração? Entende? Não está fora, está dentro. Mas aí a pessoa, assim, por ela ter muitas falhas, aí ela busca no homem o que ela deveria estar buscando para ela. Eu quero um que ore mais. Eu quero um que cante mais. Mas e você? Faz o quê? Ela só busca no outro o que ela tem que buscar. E aí ela fica, uma hora está nessa igreja, aí daqui a pouco, não, hoje ninguém me deu bom dia daquela igreja. Eu até falando sexta-feira com o obreiro, eu falei, vai chegar um tempo que, falei, daqui a pouco os membros vão estar falando assim, me paga para ir na sua igreja? Eu falei, Senhor amado, o que está acontecendo? Eu falo, eu quero permanecer nessa palavra, é nessa fé. O que aqui está brilhando, está falando, vem aqui. Eu falo, obrigado, mas eu quero continuar nessa fé que me salvou. É isso aqui, é o meu feijão com arroz. É o que vai me levar para o céu e está tudo bem. Quem quiser junto, que coma arroz e feijão. Tá bom? Só um detalhe. Anota depois isso aí. Palavra de Deus, sem o fogo, sem a chama da fé, vira formalidade. Fogo, unção, estou vendo anjo, estou vendo isso. Sem palavra, vira confusão. Guarda isso. Eu tenho 31 anos servindo a Deus. Mês que vem eu faço 29 de casado. É mole não, hein? Eu nunca vi anjo. Olha o anjo ali, ó. Foi. Tem umas coisas que você tem que ser maduro. Nascido de Deus, não é criança, não. Fogo. O oba-oba. Sem palavra. Vira confusão.
palavra, linda, maravilhosa, sem o fogo também, sem a unção, sem a assinatura de Deus, vira formalidade. A última coisa é você entrar no nosso canal do WhatsApp, mirar a câmera do seu celular, se você não entrou ainda, aí você já entra, ativa o sininho, para você receber as notificações. É nesse canal do WhatsApp que você vai receber os links, as orações, as mensagens. Hoje, por exemplo, 11h40, a gente manda o link da oração. Aí você recebe no canal do WhatsApp. Quem já entrou? Quem não entrou, pega o celular aí, aponta a câmera aqui para o QR Code, aí você vai para o canal e ativa o sininho, tem que estar ativado o sininho. Aí quando você abre o WhatsApp, na parte esquerda, aqui embaixo, está lá escrito assim, ó, atualizações. Aí fica uma bolinha. Quando você clica ali, você vê uma bolinha, é porque tem mensagem nova que a gente mandou. Você clica e já vai para o canal. Uma maneira fácil de você ver o canal. Tá? Entra aí no canal do WhatsApp, compartilha também esse canal. É uma maneira de você evangelizar. Você foi escolhido por Deus para, além de ser abençoado, levar a palavra para outras. Então, não abra mão disso. E resumindo, tudo isso que não é para causar confusão, entende? Guarda, se for necessário, ouça a pregação de novo. Não é para causar confusão, não é para a gente ficar batendo boca um com o outro. Quem é de Cristo se parece com Cristo. Se a outra pessoa vem, mas na sua igreja fala isso, fala, então, na sua fala o quê? Então, ok, fica na sua, eu estou na minha, e está tudo certo. E aí, encerra o assunto, tá? Nada é para causar confusão. É o que foi falado hoje. Se está causando confusão, não tem Cristo. Se está batendo boca, não tem Cristo. E aí, a gente tem que encerrar o assunto. Amém? Vamos orar. Oremos, Senhor. Ó. O que eu falo com uma criatura dessa? Não falo. Não falo porque, coitado. Está aqui no canal. Se eu falar, o que ele está fazendo aqui? Não, mas eu vou tirar ele daqui agora. Jesus. Fica vendo. O canal é meu, eu deixo quem quer. Como que eu faço para bloquear e mandar isso aqui, né? Esse sujeito aqui, filho do Satanás, para o inferno? Não, porque tem um filho do Satanás, a Bíblia fala. Tem ou não tem? Ah, tem. Vê aí, para bloquear. Você sabe que, falando em tempestade, é o que a gente estava falando ontem. A maioria que sabe que tem 2 anos que a minha mãe faleceu, e aí, depois do falecimento dela, acho que deu uns 4, 5 meses, faleceu meu único irmão. Então, isso foi no mesmo ano. E foram, acho que dá para contar no dedo. Em uma mão, acho que passa de uma mão. Pessoas que me perguntaram como que eu estava. Poucas. Mas você vê, na hora de apedrejar, tem um monte. Então, por isso que a gente não tem que olhar, você tem que estar bem onde você está, independente da placa. Porque a placa não vai me salvar. A placa Hospital da Alma não vai me levar para o céu. Não vai me levar. O que vai me levar sou eu. Eu tendo intimidade, buscando o meu Senhor. Independente dos aplausos ou não. Independente das pessoas que apoiam ou não. Eu penso que a pessoa só fala o que está dentro dela. Quando ela entra no canal para acusar, eu de verdade, eu falo para ele, eu tenho dó. Porque, no mínimo, a pessoa, a vida dela está toda bagunçada. Porque ela não tem temor, não tem respeito, não tem educação. E não tem um monte de coisa. Então, eu fico olhando, eu falo para ele, eu falo assim, eu brinco, eu falo, tenha paciência com os neófitos. Porque uma pessoa dessa, ela está sentada, te ouvindo. Meu Deus, se não quer, saia, o que você está fazendo ali? Não é? Mas você vê, aí ela se deixa, é um sentimento tão enganoso, ela se deixa enganar por aquilo. Aí ela vai escrever, que não vai mudar nada. Ela só está pondo para fora o que está dentro dela. O que está dentro de mim, eu estou pondo para fora. Você entende? Eu falo assim, gente,
é uma falta de usar a massa cinzenta que é grande. Vamos orar. Mas vamos orar, né? Oremos. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós te agradecemos pela tua infinita paciência, misericórdia. Nós te agradecemos, meu Senhor, por não desistir de cada um de nós, mesmo os que não estão, meu Deus, de acordo com a tua vontade. Ainda assim o Senhor ama, ainda assim a tua paciência, benevolência nos alcança. Nós te agradecemos, meu Deus, te louvamos e te bendizemos. Eu entrego a minha família nas tuas mãos, eu entrego a cada família que aqui é representado por essa mulher, por esse homem de Deus, que o Senhor os alcance, meu Deus. Essa mãe que clama agora pelo teu filho, eu peço ao Senhor, ouça a oração dessa mãe, ouça a oração dessa mulher que clama pela casa dela. Ah, meu Senhor, o Senhor instituiu a família, o Senhor é família, meu Deus. Então nós dedicamos, nós consagramos, nós deixamos a nossa família nas tuas mãos. Eu apresento a nossa semana, que em tudo ela venha te glorificar, e desde já que os planos do inferno sejam frustrados, que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa família não prospere, meu Senhor, mas que em tudo o Senhor seja glorificado. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo as mãos desse homem, eu abençoo as mãos desse provedor dessa casa, que ele tenha testemunho para contar, que ele seja um testemunho vivo do Senhor. É o que nós queremos, meu Senhor, é o que nós almejamos, refletir a tua imagem. Por isso te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ser tu uma bênção. Vamos com Deus. Bom domingo, gente. Com licença. Vamos na fé. Tua beleza resplandece em meu viver. E quem está aí no YouTube, deixa o like aí, não custa. Dá um cliquezinho nesse joinha, gente. Nos ajuda aí, deixando o seu like, porque assim o YouTube mostra para mais pessoas o vídeo. Bom domingo! Tua beleza resplandece em meu